How the Interiors Mind podcast by J. Barbosa. A nossa equipa vem dar vida aos conceitos, inspirações e experiências do mundo do design de interiores para que possa ser o primeiro a saber de tudo. Olá, eu sou o Joaquim Silva. Eu sou Daniel Machado. Nós somos os técnicos responsáveis da J. Barbosa. Eu na parte mais técnica e o Daniel Machado na parte mais criativa. Sim, mais conceptual, mas fazemos todos no nosso departamento. Ou pelo menos tentamos fazer. Exatamente, um departamento. basicamente é. Será isso. Pronto, e hoje nós fomos convidados para falar um bocadinho sobre os processos e desenvolvimentos técnicos de um projeto de interiores, o que é que isto engloba, o que é que isto se traduz em miúdos, para que vocês em casa Exatamente, possam... mas em primeira mão vamos tentar explicar ou ilustrar o máximo que conseguirmos o que é que consiste o nosso departamento, até como é que a informação chega até nós, o que é que do nosso departamento sai e aquilo que o cliente consegue ver. Pronto, basicamente há uma encomenda, um cliente vem a uma loja ou mesmo por loja online consegue efetuar uma compra, vai ter contacto com um vendedor ou uma designer de interiores que pode acompanhar um projeto ou a venda de um móvel, e depois essa informação, todo o branding que faz com o cliente é-nos passado através do departamento comercial para podermos tanto desenvolver parte produtiva, a parte de concepção, e é basicamente é como um arquiteto que faz uma casa, só que nós fazemos produto. É um pouco o conceito. Fazemos desenhos técnicos em que temos que aplicar uma linguagem. Basicamente nós somos o filtro entre o mundo do cliente e o mundo da pessoa que vai produzir. Então nós, através de um desenho, temos que conseguir ilustrar o máximo que conseguirmos para idealizar aquilo que um cliente pretende, para que o marceneiro ou mesmo outros departamentos, como a serralharia ou o estufador, consiga produzir e pôr em prática o que o cliente pretende. De facto, existem aqui depois estas várias envolvências, várias áreas de intervenção, conforme tu referiste, em que realmente o desenho tem que ser o mais limpo, o mais transparente, o mais também detalhado possível, porque certamente que os clientes têm detalhes que querem aplicar. Depois temos também a parte das nossas decoradoras e também responsáveis de loja, arquitetos que também trazem o seu cunho para as peças, e tudo depois tem que ficar a bater a cara com a careta. Exatamente, basicamente. É um pouco o lema do nosso departamento, é bater a carga com a careta. Muito bem, muito bem. Sendo assim, Daniel, vamos começar por explicar o que é um desenho técnico, ou seja, para além de linhas e rabiscos, que se calhar muitos dos clientes não sabem o que são, mas basicamente para que eles possam perceber o que é este desenho técnico. Pronto, um desenho técnico é um vetor, se podemos lhe chamar assim, é um termo mais técnico, são um conjunto de linhas que fazem um desenho, porque não há uma palavra melhor para desenhar um desenho, em que tem especificações de cotas, onde nós podemos aplicar isométricas, vistas frontais, vistas de topo, pormenores, podemos falar das dimétricas, temos várias vistas, porque um desenho técnico é uma linguagem aplicada por um designer ou mesmo por um responsável técnico, que aplica num desenho ao qual a pessoa que vai produzir tem que... É uma leitura básica, é a mesma coisa que um escritor que vai fazer o seu texto, a sua poesia, e o leitor terá que entender o por trás, o porquê do como. E aqui é um pouco a mesma coisa. O desenho técnico é um conjunto de linhas com medidas e especificações para um produto ser realizado em produção, para que do outro lado não haja dúvidas. Há sempre alguma coisa a melhorar, mas é um pouco isso. Por exemplo, nós temos várias peças de coleções próprias, nomeadamente, por exemplo, temos algumas mesinhas de cabeceira que são bastante trabalhadas. Exatamente, sim. E como é que nós vamos fazer esta ligação entre aquilo que vai na cabeça de quem desenvolve, de quem cria, depois nós vamos passar para desenho, de forma que seja limpo e fácil de entendimento. Exato.
qual foi o maior desafio que neste caso tu tiveste a nível de peças que te possa ter surgido e que... Sim, a peça é mais desafiante porque é recente e pela quantidade de sofrimento psicológico que trouxe. Digas isso. Foi. Foi mesmo. Foi mesmo o projeto Pontevedra com o painel giratório. Pronto. Esse aí foi mesmo... Porque quando nós falamos em criação ou criatividade, as pessoas acabam por sempre associar ao que é o aspecto físico. É um dos aspectos, é um dos pontos da criatividade, porque é aquilo que o cliente ou aquilo que a pessoa final vê. Mas no departamento técnico existe a criação e o desenvolvimento produtivo. Quer dizer, nós temos uma problemática em que temos que inserir no cliente. Temos que conseguir que isto seja realizável, temos que conseguir que seja viável com os meios que nos são dispostos. Não podemos inventar fábricas, não podemos inventar tecnologia, se bem que vivemos no mundo mas com os meios que nos é dado, nós temos que conseguir arranjar soluções e criar, muitas das vezes, um processo para que uma coisa seja executada. E esse móvel em questão, essa parede, o móvel giratório que ia do chão ao teto, trazia várias problemáticas, que era a estabilidade, era a rotatividade, que era a parte de translação do móvel, basicamente. Basicamente era aquilo que o cliente mais queria. Exatamente, era o ponto fulcral daquele projeto, era esse móvel. E então trouxe vários pontos em que atualmente a empresa nunca tinha tocado, e foi o porquê do projeto desafiante, porque tocou em vários pontos. A parte da serralharia, que é a parte dos metais, que tinha que ter uma parte mecânica. Tivemos que depois fazer testes com a nossa fábrica, com a parte dos marceneiros, para tentarmos conseguir otimizar o máximo. Não ficou perfeito, porque nunca nada é perfeito, principalmente para uma pessoa que está a criar alguma coisa, mas atingiu, coçou um bocado a perfeição em termos de trabalho. Mas é aquilo que eu vejo atualmente. Agora, qual é que é o teu principal também? Estou mais ligado à parte de carpintarias, embora seja sempre um pouco, como nós costumamos dizer, chapa e prego. Mas tem sempre das suas coisas. Sempre. Ou o próprio espaço em si que nos limita e que tem todos uma série de detalhes que nós temos de ter em consideração, como por exemplo as tubagens, aquecimento, às vezes piso radiante que nos limita a nível de fixação de suportes de estruturas, mas sem dúvida que há algumas cozinhas que nos tiram um bocadinho do sério e passamos horas a fio de volta do mesmo problema à procura de uma solução. Há uma das coisas que está aqui a ser dito, que também vai tocar numa das responsabilidades que uma pessoa que trabalha neste departamento, que é, nós, para além de respeitarmos o que foi apresentado ao cliente, aquilo que o cliente quis e sonhou, quando a mensagem chega até nós e nós temos que fazer a parte da concepção, de inserção de uma ideia na produção, temos que também ter sempre em consideração a parte da montagem. Quer dizer, todo o nosso trabalho baseia-se em fazer alguma coisa, mas como é que vai ser transportado, como é que vai ser montado, como é que vai ser avaliado pelo cliente. Se surgir problemas, se surgir algum percalço no momento de montagem, se uma peça partiu, se um LED irá fundir, se uma dobradiça não irá trabalhar, se o chão estava mais inclinado que aquilo que nós estávamos à espera, temos que ter sempre formular a volta ao contexto. Temos que ter sempre 1 ou 2 passos à frente do acontecimento atual, no presente, para podermos ter soluções no momento Y ou X. Realmente aqui temos aqui uma série de situações que nos desafiam diariamente, não é um trabalho monótono, conforme eu disse há pouco, de chapa e prego. Temos aqui muitas situações que temos de tomar em consideração, mas também, para além de tudo isto, a experiência que nós trazemos, não é? Porque isto já não são
somos formados. Eu não sou formado, mas no entanto Isso não importa. Temos aqui uma bagagem de alguns anos, de alguma experiência que nos permite também fazer com que as coisas resultem. Qual é a tua opinião sobre a experiência versus teoria que pode ser uma mais-valia nestes casos? Por exemplo, quando eu cheguei da faculdade, houve aquela frase, a mítica frase que é uma praxe para toda a gente que sai da faculdade, que é: o trabalho é sempre diferente, a experiência é sempre diferente do trabalho. E isso é uma verdade, só que eu acho que há sempre há complementos, há certos... Por exemplo, na faculdade nós não vamos ao ponto específico, não vamos ao tema específico, mas vamos à globalidade do tema, a temas globais. Por exemplo, o produto não se limita a móveis, mas limita-se a muita coisa. E esse projeto de Pontevedra conseguiu-me trazer algo que foi através dessa experiência que eu tive na faculdade, de trazer pontos de mecânica, de pontos de sistemas giratórios, pronto, foram partes teóricas que eu consegui aplicar à parte prática em si e tentar transportar de uma ideia que eu tinha visto e que até na altura tinha estudado com o meu pai acerca disso, consegui transportá-lo para um móvel e o que resultou. Mas uma pessoa que faz 5 anos que estou nesta empresa e vejo que pronto, realmente sim, a experiência é muito diferente. Uma pessoa sai muito novo da faculdade, sai muito verde, e sem a experiência, sem o trabalho, formado ou não formado, isso não tem importância nenhuma no momento-chave do trabalho. A experiência e isso tudo é que acaba por fazer um bom serviço, um serviço de excelência, depois a sensibilidade de cada um, porque cada um tem a sua própria sensibilidade e a sua própria perspectiva da vida, mas essa junção desta chicla toda consegue fazer o que a J. Barbada faz. Sim. Essa chicla. Muito bem. E essa chicla, o que é que inclui no nível de experiência dos marceneiros? Assim, eu apoio muito também na experiência deles. Temos marceneiros com muitos anos de experiência, muitos metros quadrados de placa que passam pelas mãos e muitos desafios que são propostos diariamente. Até que ponto é que tu, eu falo por mim, eu apoio bastante e sempre que tenho alguma dúvida construtiva solicito a opinião deles. Exato, a parte da marcenaria tem uma coisa em específico, que eles têm uma linguagem. Eles falam português, mas têm a sua própria linguagem. É a mesma forma quando nós falamos com um vendedor ou com uma designer de interiores, elas têm a sua linguagem. E nós, como eu disse desde o início, nós somos um filtro entre o escritório e a produção, ou mesmo o armazém, porque eles próprios também têm a sua própria linguagem, e nós temos que conseguir contrabalançar e tentar arranjar uma linguagem universal em que tanto cá dentro, no escritório, como lá fora na fábrica, como mais à frente no armazém, consigam toda a gente estar no mesmo fio e haver uma comunicação certa. Os marceneiros, é assim, é um luxo mesmo poder viver com eles e aprender com eles. Fora, pronto, a experiência que eles trouxeram, várias peças, vários produtos, várias cozinhas, roupeiros e tudo, que eles conseguem ter na sua carteira em termos de experiência, em termos de sabedoria, é sempre bom porque eles é que estão com a mão na massa, eles é que sabem quais é que são as limitações da máquina, a limitação própria do homem, eles sabem, e sabem o que é que vai ser demasiado pesado, qual é que é a solução que eles podem nos trazer, ideias mesmo, porque são pessoas que estão sempre, não sei se é por estar ligados diretamente ao mobiliário, mas estão sempre conectadas, entre aspas, naquilo que se passa no resto do mercado e trazem sempre ideias, trazem sempre um toque, um cunho pessoal, é sempre positivo e enriquece-nos a nós, porque nós vimos sem a experiência, sem a prática, vimos com a teoria e eles vêm com a prática toda e pronto, criam uma explosão espetacular de boas partilhas entre cada polo. Esta experiência que tu falas é sempre, eu acho que é sempre mais valia para nós em apoiar-nos nessa experiência deles. No entanto, nós experienciamos também outras peripécias, normalmente a nível de desenhos técnicos. Ou seja, assim como também é difícil o cliente entender um desenho técnico, também temos marceneiros, principalmente os mais antigos, sim, que têm extrema dificuldade em entender desenhos mais técnicos, mais pormenorizados. É uma batalha dos dias. E aqui há uma outra ferramenta que tanto ajuda o cliente como também o marceneiro,
que são as visualizações três dimensões, ou seja, todos os nossos 3Ds que são desenvolvidos pelos nossos técnicos vêm aqui ajudar todo este processo, certo? Sim, nós utilizamos muito o nosso desenho técnico isométrica, ou dimétrica ou trimétrica, mas a mais utilizada é a isométrica, o que é uma cereja no topo do bolo, porque o marceneiro consegue, sem olhar para o desenho técnico, só vai se apoiar no desenho técnico para as medidas, mas já consegue saber como é que vai produzir aquilo. Porque nós pensamos num móvel, nós idealizamos um móvel em 3D e a sua produção, um marceneiro pensa no móvel em primeira mão, espalmado. O móvel é todo espalmado, ele tem que saber como é que ele vai espalmar em placas para poder depois, através de uma superfície bidimensional, que é uma placa de madeira, se bem que tem espessura, através dessa superfície bidimensional conseguir transformar em algo tridimensional. Se gostou deste conteúdo e quer saber mais sobre personalização de produto e todo o processo envolvido em torno desta temática, não perca o próximo episódio, onde explicaremos detalhadamente cada etapa, bem como daremos o testemunho da nossa equipa. 40 anos de histórias, irá querer perder?